Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Comitê de Clientes e nós estamos aqui num evento de grande relevância para o mercado nacional, o evento Abrint 2022. E para falarmos um pouco mais sobre esse tema, temos um convidado muito especial para este primeiro episódio aqui dessa primeira ação do podcast Fora dos Estúdios. Então é um momento muito especial e relembrando, o podcast ele nasceu há 3 meses, nós já estamos indo para a 3ª temporada e essa edição especial feita com muito carinho. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes, conectando clientes e empresas. Para falarmos sobre esse evento de grande relevância, nós temos o nosso convidado especial, André. Muito obrigado por estar aqui hoje conosco nessa iniciativa ao vivo do podcast Comitê de Clientes. E nesse primeiro momento eu convido você a se apresentar para que o nosso público te conheça um pouco melhor e também a sua trajetória. Muito obrigado, eu que agradeço participar do podcast Comitê de Clientes. Eu sou André Felipe, eu tive provedor de internet desde 1997, comecei com acesso discado, linhas analógicas, link de 64K, então a minha construção foi toda de provedor de internet, 26 anos de empresa e o ano passado a empresa foi comprada. E eu permaneço no setor através da Abrint, que 26 anos no setor você termina só falando disso, só pensando nisso. Então, estou desde a fundação da Abrint. A Abrint começou em 2009, esse é o nosso 13º evento, é o primeiro evento que a gente está fazendo fora do antigo espaço, o espaço estava ficando pequeno para acomodar muita gente. Então a Abrint nasceu de um desejo de provedores de internet em melhorar o setor. A gente entendia que para a gente melhorar a gente precisava participar do setor, debater o setor, fazer uma construção. E eu lembro que nosso primeiro Abrint, nosso primeiro evento nacional foi no Luz Plaza, aqui na região central de São Paulo. A gente alugou uma sala para acho que 100 pessoas e aí chegaram 200, 300 pessoas e a gente teve que ampliar a sala. E aí a gente, no outro ano, repetiu, achou que precisava ir para um lugar maior. A gente foi para o Maxud Plaza e aí o Maxud Plaza, 2, 3 anos, também ficou pequeno. E aí, para a gente, eu lembro a discussão no conselho, 2011, 2012, não, 2010. A gente vai sair da sala de hotel para ir para uma estrutura de hotel. Então, isso foi um grande desafio. Naquela época, o evento não era como hoje em dia é. E foi uma decisão até um certo ponto ousado, porque nós não trabalhávamos com evento, nós estávamos tocando as nossas empresas com todos os desafios de gerenciar a empresa e estávamos também tocando a Abrint com todo o trabalho que ela já tinha. E aí foi um debate bem difícil de se tomar a decisão, mas a gente deu esse passo e foi para o Maxud Plaza. Ficamos lá acho que por mais 2, 3 anos no Maxud Plaza. E aí eram os corredores cheios, os expositores fila de espera. E aí outro debate se iniciou para saber se já era a nossa hora de novo de partir para um lugar mais amplo. Um lugar que a gente pudesse acomodar melhor tanto os expositores quanto os nossos associados e o público em geral. E aí demos mais um outro passo que achávamos que era um passo muito além do que a gente podia. E a gente saiu do Maxud e fomos para o Frei Caneca, o shopping Frei Caneca. Um pavimento e aí fomos construindo ano após ano o evento. No outro ano a gente já pegou 2 andares
e fomos crescendo. A perspectiva do evento engrandecendo o setor, porque a perspectiva nossa, de todo o conselho que já passou pela Brint, era que a gente precisava fazer um evento, primeiro para reunir os fornecedores, para eles apresentarem seus produtos para o mercado, a gente debater o setor, né? Em todos os eventos a gente sempre tem debates regulatórios, de gestão de pessoas, gestão de negócios. A gente queria, de certa forma, iniciar um pensamento diferente de como fazer a internet para os ISPs. Seja com um tema regulatório, explicar. Eu lembro muito bem que ainda lá nos primeiros eventos, a gente trouxe um fiscal da Anatel, né, para fazer parte do debate, para que começasse a explicar às pessoas, aos provedores, o que é que eles precisavam para se regularizar. E assim, e aí é engraçado, tem histórias engraçadas que foi meio difícil contornar, porque era uma relação que até então a gente não tinha com o órgão regulador. Mas assim, e a gente foi crescendo, de novo. Aí o Frei Caneco, ano passado, a gente já pegou 3 pisos. O ano passado não, em dezembro de 2021. A gente já pegou 3 pisos, mas a gente já tinha fechado aqui com São Paulo Equitable desde 2019, porque a gente já previa, já estávamos sentindo na pele que os corredores estavam estreitos, estavam tanto quanto desconfortáveis para os nossos expositores. E aí também foi um novo desafio trazer o evento para um pavilhão desse. Um pavilhão desse. A feira está incrível. E aí, conta um pouco para nós quais são as novidades, o que esse mercado e como que ele pode aprimorar a experiência do consumidor. Afinal, hoje o mundo está no digital. Nós não fazemos mais negócios sem o mundo digital, e os provedores, internet, todo esse conjunto de links fazem parte de todo esse contexto. Quais são as inovações que vocês estão trazendo hoje na feira e o quanto que isso é importante para a experiência do consumidor? É engraçado que basicamente todos os provedores eles começaram exclusivamente com a parte técnica. Então nós viemos de parte técnica, boa parte dos provedores que começaram, e a parte técnica muito arraigada, né, na gente. Então era muito, eu preciso trazer mais tecnologias diferentes, melhorar aumentar a banda do cliente. E aí, de um tempo para cá, né, como você falou, ficou tudo muito parecido. Todo mundo consegue entregar bandas com velocidades altas e começa a ficar mais do mesmo. E aí precisa haver um movimento de diferenciação, né? Você precisa entender que você começa a pensar que você não dá para contratar mais técnico apenas que saiba lançar uma fibra. Você não pode contratar alguém que saiba pelo menos atender bem o telefone, né? Existe por trás toda uma cadeia que precisa ser desenvolvida, e o evento aqui, esse evento a gente está falando muito de experiência do cliente, né? Agora a gente está tendo um painel sobre isso, vai ter nos workshops, porque a gente precisa, na função que a Brint vem desenvolvendo, qualificar o nosso setor, fazer com que o ISP entenda que não é ser comprado. Agora o mercado ficou diferente. Sim. O cliente não já vai livre, de espontânea vontade e vai lá e compra. Agora ele precisa entender a jornada toda do cliente até a hora que ele toma a decisão de comprar ou assinar um provedor. Então isso tudo mudou. E aí esse é um dos papéis da feira, de fazer despertar, de fazer com que o ISP comece a olhar para dentro e para saber a jornada do cliente que vem para cá. Como é que está essa jornada? Ela está positiva? Ou eu ainda não estou dando atenção? Eu preciso dar atenção em relação a isso? Então, acho que daqui para frente o mercado começa a funilar mais, né? E as empresas passam a ser muito mais olhadas
não só banda e preço, né? Tem todo um contexto de experiência desde a hora que você vai tentar comprar, como é que é essa experiência, até a experiência dele no dia a dia, de abrir um chamado, de ser atendido por um call center, a experiência do técnico quando chega na residência do cliente. Então, assim, precisa mudar essa chave, né? O provedor precisa enxergar que existe uma criticidade mais do cliente em relação à escolha. Perfeito. Você tocou em alguns pontos, né? E eu sou especialista justamente em experiência e jornada do consumidor. E alguns pontos que você trouxe sobre a empresa entender a valorização do consumidor mesmo antes da compra. Então, hoje, mesmo o mercado B2C ou B2B, ele vai olhar para aquela empresa, e hoje nós temos serviços parecidos. Por que eu compro da empresa A e não da B? Se as duas oferecem um produto muito similar, num preço muitas vezes parecido, só que ele vai olhar essa daqui, ela tem uma reputação de marca muito melhor. E essa ela não tem uma reputação ou ela tem uma reputação ruim. Porque nós temos ainda empresas que não estão com uma reputação no digital tão trabalhado pelas suas áreas de marketing. Apesar de serem empresas digitais hoje, que estão no digital, mas ela não trabalha essa relação. Como que você visualiza a maturidade desse mercado em trabalhar esta experiência do cliente? Você acha, como que está? Está num passo embrionário, eles estão no meio do caminho. Como que você visualiza essa maturidade das empresas em olhar exatamente esse ponto? Tá muito embrionário ainda, né? Porque na pandemia o nosso setor, apesar da pandemia, né, de todos os problemas, os provedores tiveram um crescimento, né? No início da pandemia, o tráfego da internet subiu 40%. As pessoas mudaram o conceito de internet. Antes, se você tinha internet no trabalho, chegava em casa, já trabalhei demais, não quero trabalhar com internet, então não tinha conexão banda larga em casa. Da pandemia, o mercado mudou. Então, essa mudança do mercado começa a exigir mais das empresas, né? Então, os consumidores, e aí é um consumidor muito mais exigente, porque tudo virou para casa. Então, a casa dele, a palestra do Karnal falou também sobre isso. Você está em casa, você tem escola dentro de casa, você tem o trabalho dentro de casa, você tem a diversão dentro de casa, ninguém mais ia para cinema, ninguém mais ia para o seu trabalho, ninguém mais ia para a escola. Então, a internet que não está funcionando agora, mas amanhã eu vejo, ligo lá para o provedor e ele resolve, não tem problema. Isso acabou. Isso acabou. Ele ficou muito mais exigente, o consumidor? Muito mais exigente e muito mais refém das aplicações que tem na internet. Então, se está sem internet, o menino não tem aula, né? Ele não consegue fazer uma reunião, não consegue trabalhar. Então, isso fez com que o mercado também parasse e dissesse, epa, não dá mais só para vender internet, não dá mais só para vender velocidade. Eu tenho que trabalhar diferente. Eu tenho que... E aí entram ferramentas, eu tenho que medir essa jornada do cliente, eu tenho que entender por que do cliente cancelou, como é que foi a jornada dele, o que é que ele precisa fazer para que ele não cancele a internet. Porque a internet ficou crítica. A internet ficou crítica para tudo. Então, se ele liga para o call center e em 2, 3 horas ou até 24 horas ele não é atendido, ele vai na rede social, comenta a sua decepção com aquela empresa e na rede social já cancela, acha outra, já cancela e já acha outra e faz. E assim, eu digo sempre, o consumidor ele só pode lembrar da nossa empresa na hora do boleto vencendo. Então, ele paga o boleto. Então, quanto menos ele precisar, né, acionar, melhor. Mas isso é um grande desafio. Como eu falei, nós viemos muito da área técnica. Então, essa profissionalização de gestão, que começou há muito tempo, então a gente precisa pensar em RH, então a gente precisa pensar no técnico, melhor qualidade, aí exigências de EPIs, e aí a gente vai melhorando a nossa gestão.
Agora, hoje, realmente o foco está O foco está neste ponto, cliente. na jornada do cliente. E agora nós estamos num momento híbrido, um momento que algumas empresas voltaram ao presencial, mas não voltaram 100%, e algumas pessoas continuam trabalhando de casa. Nesse movimento, você sentiu algum impacto no mercado? Agora nesse modelo híbrido, não tão radical, né? Não tão lockdown? Não, porque ele terminou se acostumando. Então, ok, eu não vou mais fazer reuniões online como eu fazia, porque eu já estou presencial, ok. Mas aí outras aplicações apareceram. Então, ele quer ficar mais em casa, ele tem filmes, ele tem outras aplicações. O filho quer jogar, tá bom, ele vai para a escola presencial, mas quando voltar ele quer jogar, ele descobriu jogar. Porque na pandemia, você 24 horas dentro de casa, você tinha que buscar alternativas, e aí estava trabalhando, ok, depois são filmes, jogos, e aí a gente não perde de uma hora para outra. Voltamos ao normal, todo mundo vai trabalhar, mas alguns conceitos ficaram, e aí esses conceitos não se mudam radicalmente. Tá? Então, o nosso mercado continuou crescendo. Continuou crescendo. Continuou crescendo. Uma parte desse crescimento a gente sabe que é rodízio de clientes. Por mais experiência, eles terminam trocando de operadora A, operadora B e vai rodando, mas ainda tem crescimento. E eu acho que isso, a volta ao normal, como era antes de se trabalhar, isso não muda o nosso setor. Não existe. Não existe. O consumidor, ele aprendeu isso de fato, né? E eu concordo, tenho acompanhado muito. O consumidor, ele aprendeu a ser digital, a trabalhar e a valorizar as experiências que ele tem e usar o digital a este favor. Então, aquele consumidor que aprendeu a fazer uma compra online e ele aprendeu que aquilo é uma comodidade para ele não vai ter o desperdício de tempo dele em ir numa loja física se ele aprendeu a comprar online, porque ele começa a fazer alguns cálculos. Eu vou demorar 30, 40 minutos para ir, para comprar, para voltar. Ele faz isso, mas como uma experiência agregativa. Não porque ele necessita de fato, porque o necessário é ele aprender a comprar online, ele vai continuar comprando online, ele vai continuar consumindo online, e nós estamos vendo as redes sociais aumentando exponencialmente, e isso também trazendo ali uma diferenciação na experiência do consumidor, né? E isso não vai mudar de fato. Não vai mudar, até pela praticidade, né? O consumidor descobriu que ele pode estar de pijama, passeando no shopping, comprando o que ele quiser e vai chegar na sua casa. Tá? Então, a pandemia fez com que nos acostumássemos a diminuir um pouco essa exposição, né, de saída, de consumo, que isso eu posso ter na palma da mão, e tanto o consumo como a reclamação, o controle remoto, entre aspas, está agora na mão do cliente. Está na mão do consumidor. E aí tem um lado bom e o lado que as marcas, de fato, como você disse, precisam prestar atenção, porque a empresa que ela não acompanhar este movimento e a exigência da jornada, ela vai ter a sua marca exposta negativamente, e isso vai aferir financeiramente, ela vai ter cancelamento e provavelmente ela vai ter ali a sua saúde financeira abalada. E é um ponto que a gente trabalha muito em experiência do cliente, que é justamente o sucesso do cliente, para trazer a garantia da recorrência dessas mensalidades, principalmente em produtos de recorrência. E é muito bacana, é muito satisfatório ver que as empresas estão cada dia mais valorizando isso, né? Apesar delas entenderem que isso é um fator decisório muitas vezes para ela sobreviver hoje, que é um ponto muito importante, mas que vai trazer muitos benefícios para ela e para o consumidor. Né? Então, um dos indicadores que nós acompanhamos é o Health Score, ou o LTV, a receita recorrente, o churn. São vários princípios que são importantes ela acompanhar hoje. E que dicas que você daria para as empresas que hoje estão justamente neste processo de ter clientes cancelados, que é uma dor muito grande e muito sensível nesse mercado, né? Porque hoje o custo para se colocar um cliente para dentro é muito grande, né? O custo e se você não trabalha direito isso, esse cliente só vai lhe pagar lá com 12, 13 meses, não adianta você
ter uma força de venda de trazer 1.000 novos clientes, cancelar 80% ou até mais do que isso, né? Porque o custo do provedor já é muito alto. Porque hoje em dia você dá a ONU, você dá o roteador, o cliente quer tudo pronto, não se paga mais taxa de instalação para ajudar isso, enfim. Se o provedor ele não começa a acompanhar, medir o que é que está escorrendo pelas suas mãos, né, ele nunca vai descobrir em que ponto da jornada ele está sendo prejudicado por ele mesmo, por alguma falha na operação. Então, assim, KPIs é muito importantes, não só quanto vende e quanto sai, né? Isso passa a ser indicadores obrigatórios, mas você precisa começar a medir tempo de chamado do cliente, quantos chamados esse cliente já abriu no mês, para você tentar trabalhar preventivamente com um cancelamento. E isso a gente só consegue, aí para o nosso setor foi muito penoso, porque a gente não tinha muitos softwares que nos trouxesse essas informações. Era muito trabalhoso ir buscar dentro dos softwares esses números, e aí você cruzar dados, botar numa planilha, mas agora a gente já tem mais softwares que já lhe mostram essas informações. Então, se você não consegue acompanhar esses números, você não consegue atingir lá a causa dos cancelamentos. Exato. Como diz já uma grande referência, o que não é medido não é gerenciado. E se não é gerenciado, vai escorrer ali o dinheiro entre as mãos, de fato, né? E é um ponto muito importante, de fato, olhar todos esses indicadores, não só o que entra, o que sai, mas o que acontece no meio dessa jornada, todos os touch points, quais são essas dores desse consumidor, justamente para ter uma ação muito preventiva, porque senão o churning ele vai acontecer e é muito sensível nesse mercado. E o consumidor, como você disse, está com o controle remoto na mão. Isso. Ele troca e vira a chave muito rápido. Muito obrigado pela nossa conversa e fatos muito relevantes. É muito gratificante ver o quanto que esse nicho de mercado está crescendo, está evoluindo, de fato valorizando a experiência do consumidor. E eu te convido agora às considerações finais, uma frase final aqui para o nosso público, para o podcast Comitê de Clientes. Eu que te agradeço participar do podcast Comitê dos Clientes. É muito prazeroso essa conversa. É muito bom passar essa imagem do setor, expor as nossas ideias e aproveitar e convidar o pessoal a visitar a feira. A feira está muito bonita, a feira foi feita com muito carinho, foi feito com muito pouco tempo, muito desafio, mas no Conselho da Abrint nós somos 23 e a gente trabalhou todos esses meses para transformar num evento maravilhoso desse que está. Amanhã nós teremos um show com o IRA, no final da nossa plenária, e queria lhe agradecer pela oportunidade de falar sobre o setor, que é muito bom. Muito obrigada, agradeço de fato, contribuo e parabenizo mais uma vez. A feira está linda, a estrutura está fabulosa e você que está nos assistindo aqui, nos ouvindo pelo podcast, fica o convite para visitarmos aqui na feira, muito conteúdo, expositores belíssimos, com grandes novidades e, de novo, valorizando a experiência do consumidor, que é um dos pontos centrais aqui do nosso evento da Abrint 2022. Eu sou Euriale Voidella, especialista em clientes, e esse é o podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Nos acompanhe, nós teremos mais de 20 entrevistas ao longo dos 3 dias de fórum e acompanhe nas redes sociais que estamos transmitindo todos os bastidores para você ficar por dentro de todas as novidades e o que está acontecendo aqui no evento. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo convidado. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis. Olá
Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo, este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. O podcast nasceu por uma iniciativa do Portal Customer e hoje nós estamos aqui no evento da Abrind 2022 para trazer toda a importância e relevância dos provedores da internet para a experiência do consumidor. Fique ligado que temos muitas interações e muitas novidades aqui na cobertura do evento. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E para falarmos sobre a importância desse assunto, eu estou aqui com o Sidney, que faz parte do conselho da Abrind. Muito obrigada, Sidney, por estar aqui hoje, dedicar seu tempo em trazer mais conteúdo e todas as novidades desse evento. E para iniciarmos agora a conversa, eu convido você a se apresentar, contar um pouco da sua história, da sua trajetória profissional. Ok, muito obrigado pela oportunidade, né? Então, o meu nome é Sidney Batistella, eu estou no conselho de administração da Abrind aí há aproximadamente 10 anos, já junto com a administração da Abrind, e hoje eu sou lá do Paraná, estou no Paraná, sou de uma cidade chamada Dois Vizinhos, resido numa cidade chamada São Jorge do Oeste e também somos operadora de internet, né, de telecomunicações lá. A maior parte do conselho é também composto por empresários dessa área de telecomunicações. Eu sou formado em tecnologia da informação, em TI, com algumas especializações, tanto na área de gestão quanto na área de telecomunicações também. Atuo lá como empresário e também faço parte como associado da Abrind e há muitos anos venho participando sempre deste evento. E agora, né, nós temos um cenário muito particular, que é a infraestrutura do mercado de telecomunicações, provedores, internet, e hoje o consumidor ele está muito mais digital e sabemos que o comportamento do consumidor não vai voltar ao que era antes da pandemia. Como que é a maturidade desse mercado de telecomunicações e provedores se encontra no momento, né? Quais são essas tendências para o futuro agora? O mercado ele tem se mostrado muito maduro principalmente nos últimos 2 anos, né? A gente tem acompanhado aí uma evolução muito gradativa nos números da conectividade, do aumento das conexões durante a pandemia. Esses números ultrapassaram o percentual de 30% a mais de conexões, mais pessoas conectadas, né? O setor ele demandou uma maior conectividade, os provedores de internet e as empresas de telecomunicações elas precisaram expandir as suas infraestruturas para poder atender essa demanda do mercado, né? E o Brasil tem um pouco de sorte de ter também mais de 60% do mercado da banda larga fixa do Brasil, ela está operacionalizada pelos provedores de internet. Esses números são números da Anatel que informam e recentemente, nesta semana passada, um dos maiores fabricantes de cabo de fibra ótica também informou que os provedores de internet, as pequenas operadoras, elas também são responsáveis por mais de 60% da compra de cabos de fibra ótica no Brasil inteiro. Então, quer dizer, 60% desse mercado já está na mão dos pequenos provedores e os outros 40% do mercado é o restante, que são as grandes operadoras aí que estão no mercado, desde as operadoras móveis de celular, quanto as operadoras fixas, né, que essas mais antigas, as mais conhecidas aí. A gente tem conseguido evoluir muito ao longo do tempo aí, né, por conta da Abrind. Hoje a Abrind representa mais de 1.500 associados aqui. Bastante gente. Bastante gente. O evento é uma demonstração do crescimento desse setor. Hoje a gente percebe a grande participação massiva dos empresários da área de provedores de internet. Por quê? Porque esse é o maior evento do Brasil, esse é o maior evento desse setor da América Latina, é considerado, medido, né, e já consolidado. Então a gente tem um grande orgulho de fazer parte, de estar podendo
mostrar a força que tem esse setor. E é um ponto muito importante, né, sobre esse crescimento, que nós temos hoje serviços que eles precisam se destacar. E nesse mercado que está muito concorrido hoje, né, você comentou que 60% estão em pequenas, médias empresas. Como que essas empresas elas podem se destacar, principalmente na experiência do consumidor? Que muitas vezes elas têm produtos similares, lógico, né? Cada um tem o seu diferencial ali tecnológico ou não, dependendo do produto, né? Como que ela pode encantar esse consumidor, como ela pode apresentar um serviço de relacionamento diferente, porque hoje o consumidor ele está ali com o poder na mão. Se você não entregou um serviço, hoje a criança não vai ter o estudo, porque muitas vezes ela está online, a pessoa não vai ter uma reunião online. Como que é essa experiência do consumidor, visto que ele pode virar a chave, ou a empresa contratante também no mercado B2B, virar a chave e simplesmente cancela o seu serviço se você não me entregar ou se você não me atender bem. Como que é essa maturidade e a diferenciação para isso? Eurane, esse tema, ele foi agora há pouco discutido aqui na plenária, né, onde nós tivemos o primeiro painel da Abrint. Eu fui o moderador com alguns painelistas, que a gente tratou justamente desse tema aqui, do encantamento tanto da parte do cliente, do colaborador, das pessoas, né? Porque hoje as pessoas elas precisam ter uma experiência diferente. E o mercado de telecomunicações, o mercado dos provedores de internet, ele vem se reestruturando dia após dia. Hoje a gente pode ver aqui a presença muito forte dentro do evento de vários fornecedores de conteúdo, né? Antigamente esse evento aqui ele era puro e exclusivamente praticamente técnico de produtos, de mercadorias para venda. Ou seja, o que se tinha aqui? Produtos para você instalar a internet. Desde lá tinha uma antena, tinha um cabo, né? Todo o material, os expositores eram mais expositores de materiais para fornecer para o provedor. E hoje, praticamente metade dos expositores que estão aqui são expositores de conteúdo, fornecedores de conteúdo para provedores. Então, os provedores, eles estão cada vez mais preocupados em fornecer mais conteúdo além da internet. Por quê? Porque hoje, no nosso país, quase todas as cidades, quase todos os municípios, eles têm uma empresa fornecedora de internet, né? Tem um provedor, um pequeno provedor, ou tem mais de um provedor. Então, o que acontece? A internet, ela virou um commodity. Você entrega, o teu vizinho entrega, o concorrente entrega, todo mundo entrega a internet. E todo mundo entrega, assim, vai lá, instala com o mesmo equipamento, a mesma marca, tudo, não muda nada. Muito similar. É muito similar. Então, onde que está agora a mudança? A mudança ela está ocorrendo no diferencial que cada empresa está oferecendo. Desde a parte de treinamento, né, desde a parte de experiência no atendimento, que é uma das coisas muito fortes que está se destacando, e nós falaremos muito sobre isso durante esse evento. Aqui ao lado a gente tem 2 salas com palestra constante em tempo real, que estão falando justamente dessa parte de capacitação de pessoas, mudanças, toda essa área aí. E também os provedores estão colocando conteúdo junto para entregar com a internet, né? Uma boa parte desses provedores eles estão entregando plataformas educacionais, plataformas de vídeo on demand, plataformas de cursos, plataformas de livros, né? E serviços de segurança, serviço de controle para a família. Então, são outras entregas que estão tendo além da internet. Então, isso está sendo alguns diferenciais. Então, o provedor que quer se diferenciar, ele está partindo realmente para entregar algo a mais, sabe? Então, tem muita mudança, esse mercado está se reinventando novamente, entende? Muito importante. E eu sou especialista justamente nessa área de sucesso, de entrega, de experiência do cliente. E, de fato, estarmos aqui nesse evento com grande relevância já chancela todo esse movimento que o evento e que o segmento também está transformando a experiência dos seus usuários e dos seus clientes finais. E é um ponto muito importante. Você enxerga isso numa maturidade hoje em qual nível? Um nível embrionário, um nível mediano? Como
como você enxerga dentro das companhias, elas de fato entendendo que a experiência do cliente não é mais um custo, ele é um investimento, que esse investimento ele vai ser vital para muitas vezes a sobrevivência dessa empresa ou o aumento do lucro, ou algumas empresas até ela diminuir as taxas de cancelamento, que no final o dinheiro vai sair também da margem de lucro dela. Eu acho que são as duas coisas, né? Porque, assim, você precisa ter um grande diferencial, né? Você precisa se diferenciar no mercado, então a empresa, o provedor, ele tem que cada vez mais se diferenciar do seu concorrente, oferecendo mais, tendo mais ofertas, podendo fidelizar melhor e, ao mesmo tempo, você estando com ele mais fidelizado, ele tendo, além da internet, ele está fazendo um acompanhamento, fazendo cursos, né, tendo uma segurança para a família, tendo alguns materiais, é mais difícil ele sair daquilo, porque ele cria um vínculo maior com a empresa, então ele dificilmente ele vai dizer assim, não, eu vou trocar, não vou trocar. De vez em quando dá um probleminha na internet, mas me atende, eu tenho o restante aqui também, tem um monte de outras coisas boas, de vantagens que eu tenho. Então, isso faz parte também e cria uma fidelização. Né? Cria uma fidelização, além do mais de o provedor também poder utilizar isso a seu favor como outros benefícios que vai trazer diretamente para o provedor, desde marketing, desde a composição de combos, desde benefícios fiscais, etc. e tal, que podem vir a agregar também para o empresário. Bacana. E você colocou um ponto que é de extrema relevância, que é o índice de fidelização. Então, dentro do nicho de experiência do cliente, nós temos algumas métricas, que é o Net Promoter Score, que afere justamente ao nível de fidelização do consumidor junto com a marca e o quanto que esse consumidor recomenda aquela marca para outros usuários. O CSAT, que faz a aferição de qual a satisfação desse consumidor com aquele produto. Esses índices, eles são KPIs que são muito utilizados nesse mercado, isso já está amplamente difundido ou ele encontra-se encaixado nessa curva de maturidade das empresas tangibilizarem a fidelidade e a satisfação hoje desse mercado? Na verdade, esse mercado dos provedores, a maior parte dele, ele veio do operacional. Então, empresários, pequenos empresários, né, que ao longo desses anos foram construindo essas empresas, né, nas mais diversas regiões, nas mais diversas áreas, e a maior parte desses empresários eles começaram sozinhos, né, que estão aqui hoje. Se você entrevistar, é bem interessante, talvez, conseguir alguns cases para você ver como que a maioria começaram sozinhos. E aí começaram a vender algumas conexões e tal, e aí foram crescendo e se tornaram grandes empresas hoje. Então, o que aconteceu é que no começo, esses empresários eles estavam preocupados em crescer a empresa. O mercado puxou eles, né? Por quê? Porque a internet, ela foi crescendo, e aonde que essas pessoas elas tinham que pensar única e exclusivamente em atender essa demanda, né? Ou seja, construir redes, instalar, construir, instalar, construir, instalar, construir, instalar. E hoje o mercado está caminhando para uma consolidação que é onde que é. Agora eu preciso fidelizar, porque agora entrou muita concorrência, então está fácil o cliente sair de um e ir para o outro, né? Eu preciso montar estratégias de fidelização, eu preciso implementar governança, eu preciso profissionalizar o negócio, eu preciso rentabilizar, né? Eu preciso tem empresas que cresceram maior ainda, precisam organizar fisicamente, fiscalmente, contabilmente, né? Um monte de estruturas que, na verdade, o empresário lá atrás, em nenhum momento ele pensava que ia precisar chegar nesse momento. Então, isso é o que está acontecendo agora. Está havendo um momento de consolidação dessas empresas, onde eles estão realmente tentando se preparar agora para ter uma estabilidade, porque chegou uma curva que agora é o seguinte, eu preciso me manter, porque senão eu vou começar a decair. Quem não fizer isso,
Então vai ter uma tendência de decadência. E já teve algumas pessoas que resistiram a isso e acabaram sendo incorporadas por outra. Um ano passado, ano retrasado, né? Esses últimos 2 anos, foi um mercado de incorporações. Aqueles que estavam meio pendentes, não quero me organizar, não estou afim de me preparar para essa nova fase aí. Ele vendeu. Vendeu a empresa. Vendeu a empresa para uma outra, foi incorporado por alguém, né? E isso ocorreu bastante. Agora deu uma parada novamente. Então está no momento de nova consolidação. Então agora, daqui a um tempo, vem mais uma leva de empresas que vão novamente decidir se querem ou não, né, se preparar para o mercado e continuar nesse mercado. Exato. E esse consumidor que aprendeu a ser muito mais exigente, e ele não vai voltar para o outro patamar, porque agora ele aprendeu que ele pode trocar de produto e serviços muito rápido. E como a internet no começo ela não era tão necessária, né? Eu sou empresário há 23 anos nessa área de internet, então eu lembro lá no começo, se uma empresa ou uma casa, ela ficasse um período sem internet, ficasse um dia ou 2 sem internet, não ia prejudicar nada. Mas hoje a internet ela se tornou um bem de consumo. 1 minuto sem internet ela para e tem prejuízo de milhões. Exatamente. Então, assim, as empresas boas, elas precisam se preparar para ficar no mercado se elas querem atender essa necessidade desse 1 minuto parado, né? Ou não ter 1 minuto parado, às vezes. Não ter 1 minuto parado é um investimento de estrutura. De estrutura, de pessoas, né? E organização também. Sim. É um ponto importante. Você comentou sobre a organização de conselhos, organização de governanças. É um momento de reestruturação de fato do segmento e é uma reinvenção dessas empresas que querem subir para um novo patamar de experiência do cliente e também de rentabilidade e consolidação no mercado. Sim, a gente tem acompanhado muito isso, né? A Abrint tem feito muito disso também através da informação para os seus associados e também da participação na sociedade e também nos órgãos governamentais para poder ter acesso a essas informações de como elas estão andando. Eu agora há pouco estava aqui na Sala Brasil, onde eu estava com o conselheiro da Anatel, que é coordenador do Comitê de Defesa do Usuário do Brasil. E eu sou membro desse comitê também lá na Anatel. Então a gente lá discute junto o que os usuários estão reclamando, o que eles estão pedindo para que o governo, a agência reguladora faça. Então essas demandas a gente também está do lado de lá para entender o que precisa para passar para os nossos associados. Tem que atender nessa forma aqui, porque senão, né? Porque antigamente as pequenas empresas não tinham esse acesso e não tem como ter, né? Pequenos empresários não têm como ter acesso ao governo, à agência reguladora. Então aí é que entra a Abrint e faz esse papel de intermediar e fazer essa conexão entre o governo, entre a Anatel, entre o Ministério das Comunicações, trazer todas essas informações e passar para o associado. Pessoal, precisamos se organizar, precisamos profissionalizar mais, cada vez mais o seu negócio. É um papel de muita responsabilidade num grande mundo de mercado. Afinal de contas, o Brasil é um dos maiores consumidores hoje de internet, de conteúdo digital. E uma empresa não pode parar 1 minuto, 1 segundo. E hoje as residências, as casas das pessoas funcionam também via internet, seja numa criança estudando, seja num pai, numa mãe fazendo trabalho remoto ou no modelo híbrido agora, e muitas vezes a gente está com o celular na mão, está com a TV conectada, a casa não vive sem internet mais nem 1 minuto, senão a experiência do cliente ela tem um alto impacto. Sidney, muito obrigado por nossa conversa, um conteúdo riquíssimo aqui, de grande relevância. Agradeço muito realmente toda essa gama de informação que você nos trouxe aqui com bastante profundidade e eu convido agora as considerações finais para caminharmos ao nosso final de episódio aqui. Muito bem, Euriale, eu que queria agradecer a você, a toda a equipe da podcast que está aqui e agradecer a participação de vocês aqui no evento da Abrint. Com certeza vocês conseguirão produzir muito conteúdo
para todos os ouvintes, né? E agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo, que tiraram esse tempo para se atualizar e ouvir um pouquinho sobre as informações sobre a internet do Brasil, sobre as telecomunicações, sobre o nosso evento da Abrint aqui e todo o que esse mercado está projetando para o momento e para o futuro. Então, muito obrigado aí a todos vocês que nos ouviram nesse dia e obrigado a vocês da equipe podcast. Muito obrigada. Pessoal, mais uma vez, esse é o podcast Comitê de Clientes. Eu sou Euriale Voidella, especialista em comportamento, experiência e sucesso do cliente. Nos acompanhem nas redes sociais, temos uma newsletter chamada Comitê de Clientes também lá no LinkedIn, além dos nossos canais no YouTube, no Instagram, e também no Facebook. Nos acompanhem em todas as redes. Estamos aqui nos 3 dias de evento, realizando a cobertura de tudo o que acontece, trazendo para você, nosso ouvinte, nosso leitor do portal, toda essa gama de informação para você ficar informado sobre o mercado digital e o mercado de telecomunicações. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Comitê de Clientes, uma produção do portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Euriale Voidella, especialista em clientes, e esse é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do portal Customer. E hoje é um dia muito especial, que estamos aqui no evento da Abrint 2022 com vários convidados super especiais, trazendo um conteúdo de alta relevância e todas as inovações tecnológicas que o segmento de telecomunicações, provedores de internet, links está favorecendo o nosso Brasil. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes, conectando clientes e empresas. E o convidado de hoje é o Rogério. Muito obrigado, Rogério, por estar aqui hoje. E para abrirmos essa conversa, convido você a se apresentar, a falar um pouco sobre a sua trajetória, para todo mundo aqui, todos os nossos ouvintes, te conheçam um pouco e saibam quem é o Rogério. Bom, que bom. Muito obrigado pelo convite, Yuri. Eu me chamo Rogério Couto, estou com 50 anos já, né? Bastante tempo de idade. E falando um pouco de mim, eu comecei no provedor regional em 1994. Né? Então, alguns anos aí de experiência, eu comecei como técnico de instalação, que naquela época a gente era técnico eletrônico, né? Eu sou técnico eletrônico. E a parte mais próxima das telecomunicações naquela época era desmontar um gabinete, né? Colocar um modem, fazer a configuração da máquina e ativar a internet de escada. E aí de lá para cá, eu sempre procurei me aperfeiçoar e voltei à telecom nos anos de 2000, né? Porque eu dei uma saída, por incrível que pareça, eu fui para o seminário, aí fiz filosofia, mas não quis ser padre. Essa história vai ser legal, porque pouca gente sabe. Uma boa resenha. Mas não, e aí voltei para telecomunicações em 99, né? Já na operadora. Fui uma das primeiras contratações da era após o leilão de privatização. Fiz carreira executiva na Vivo, né? Cuidei do varejo nacional. E há quase 10 anos eu trabalho junto com os provedores regionais. E pelas minhas formações eu acabo desenvolvendo gestão estratégica, eu desenvolvo marketing, eu desenvolvo relacionamento com o cliente, Customer Experience, que é a sua especialidade, né? Desenvolvo a parte de suporte de serviço, suprimentos, enfim. A única parte que eu não faço dentro dos provedores regionais é a parte de engenharia de rede, né, e engenharia de tráfego. Daí isso aí é um assunto para o meu irmão, que é o especialista engenheiro da família. Então, com eles eu convivo em todos os setores, né, em todas as verticais, como a gente fala.
E é muito bacana tudo isso, porque a gente se enriquece a cada dia, né? Trocando muita experiência, a gente acaba trazendo experiências de muitos anos atrás, mas muitos anos atrás mesmo, que são ainda aplicáveis em função de uma renovação do conhecimento, enfim. Esse é um pouco de mim, né? Como eu disse, eu fiz filosofia, depois eu fiz direito, depois eu fiz gestão empresarial, marketing com negócios internacionais, trabalhei na Taiko International por quase 5 anos, fui da Vivo, né, como eu disse, e a última minha agora que eu inventei de fazer, estou terminando neurociência com psicologia exatamente para poder diversificar um pouco o conteúdo. Muito interessante, uma trajetória que mescla várias especialidades. Isso te dá uma proficiência holística muito interessante. E você comentou que trata sobre a experiência do consumidor e toda essa parte comportamental, psicológica, ela tem muito a ver com esse mercado. E o mercado de telecomunicações hoje, ele é um commodity, tem produtos muito similares. E como que diferenciar a experiência do consumidor num mercado que ele possui produtos ainda e tecnologias similares em muitas empresas e a concorrência hoje está grande. Afinal de contas, a feira está enorme e crescendo. Então, nós precisamos que a concorrência está forte. Já parte do entendimento que, assim, nem sempre o fato de entregar internet, entregar conectividade, se tenha efetivamente uma leitura de commodity. Porque, em tese, commodity é você ter as mesmas características, a mesma entregabilidade, o mesmo preço, a mesma safra, né? Como é muito no agronegócio, né? Se for convergir. Se for convergir para isso. Mas dentro do nosso contexto, a gente pode entender que as escolhas que um empresário faz para aquilo que ele quer gerar de experiência para o cliente pode ser diversas variáveis em termos de equipamento que ele coloca, de como que ele hospeda os seus equipamentos em data center, como é que ele faz as manutenções. Então, a internet, aos olhos do cliente, ela é, assim, em tese, um commodity. Agora, para a nossa realidade, enquanto investidor, enquanto empreendimento, que eu tenho certeza que muita gente sabe do que eu estou dizendo. Sim, né? O consumidor ele nem imagina o tamanho do background, o que acontece nesses bastidores para chegar uma internet na casa dele. Pois é, e olha que interessante. Em 94, 95, a gente vendia internet para rico. A internet era comum ser vendida para pessoa que tinha dinheiro. Concorda comigo? Porque em 94, até 98 praticamente, para se ter uma conexão, você precisava de uma linha de telefone. Sim. E um telefone... Depois eu conto uma resenha, porque eu atendi a primeira internet grátis. Foi um dos meus primeiros empregos quando chegou a internet grátis. Aí em 98, foi exatamente nessa virada, Mas olha que interessante. Daí, a gente não tinha problema com questão de precificação. Por quê? Porque eram alguns que tinham condição de comprar primeiro um desktop, um computador. Vamos lá, custava ao redor de $1.200. Trazendo para números reais, hoje a gente estaria falando de um investimento no mínimo de R$7, R$8.000 para pensar em ter conexão. E aquilo era artigo de luxo. Você lembra que todo computador ficava na sala de casa? Artigo de luxo. Né? O tamanho era um pouco, né, exorbitante comparado aos de hoje. As capas, né? Você lembra das capas que a gente colocava no monitor? Para não ficar verde, para não ficar amarelado. Pois é, para não queimar, né? E aí, assim, era coisa de rico. Porque daí era a pessoa que tinha a linha telefônica, né? E tinha também o computador. Ou seja, não se discutia muito o fato. Eu lembro que a gente fazia suporte e quando ligava, olha, eu não estou conseguindo conectar. A maneira da gente fazer aquele cliente conectar era desocupar os modems que estavam ocupados. Então a gente ia lá na sala, desligava o adjuntor, caía todo mundo e falava, ó, tenta agora, vamos ver se consegue. E óbvio, ninguém reclamava, né? Essa evolução em termos de conectividade, hoje, se a gente for trazer para números reais, eu não tenho
100% de certeza, porque a última pesquisa da PNAD eu não tive acesso ainda, mas eu acredito que a gente já tenha muito próximo de 80% das residências que não possuem computador. Ou seja, nós estamos levando conectividade para quem quer conectividade com o celular, com o smartphone, né? Ou quer o tablet, né? Ou TV, videogame. Smart TV, videogame, ou no máximo um laptop, né? Um notebook. Então, o computador, por exemplo, já é um vovozinho. De fato. Não existe mais. E olha que interessante, dias atrás eu estava conversando com um cliente e perguntando para ele assim, olha, o que te levou, porque isso é muito comum, tá? Essa galera toda que está aqui, essa quantidade de gente que você está vendo na feira, eu não sei se é a sua primeira participação aqui na Brint, mas são representantes do Brasil inteiro. E por característica, são empresas que nasceram de dentro de uma família por uma necessidade de conexão. E aí, a gente encontra nesse pessoal aí poucas metodologias, né, de cativar, de influenciar, de competir no mercado. Então, assim, se a gente for levar para o lado do marketing, inteligência do mercado é olhar o que o concorrente está fazendo. Se ele está fazendo mais barato, eu faço mais barato que ele, enfim, é uma guerra que é sem fim. Mas eu cheguei a um cliente e perguntei para ele, olha, qual foi a sua experiência até agora com a internet e por que está levando você a procurar outro provedor? Ele falou, Rogério, sinceramente, cara, eu fiquei irritado uma vez que eu precisei verificar uma conexão e a atendente, né, a menina do relacionamento, falou que a única forma que poderia me ajudar era fazendo um teste usando o cabo, o RJ45, que é o cabo de rede. E eu não tenho computador com cabo de rede, que tenha slot para isso. Já. Né? Não existe, tem alguns que não existem mesmo. E ela falou, eu sinto muito, a forma como eu tenho de fazer esse teste é só através, porque a gente não entrega garantia de velocidade se não for aferido desse jeito. E a partir dali, então, eu falei assim, e você comprou a internet por qual razão? Daí ele falou, olha, eu estou quase que 60% do meu tempo trabalhando e fora isso, o meu filho é adolescente e joga, minha esposa gosta de maratonar Netflix e tal. Então é por isso que eu preciso de uma internet bacana, né? Daí eu falei assim, tá, e qual que era o interesse seu de, naquele momento, verificar, fazer o teste? Ele falou, eu ia participar de uma conferência importante para mim e eu queria saber se a velocidade que estaria dando. Aí eu virei e falei para ele assim, e por uma acaso você tentou testar antes a conferência, de entrar antes, talvez com o cliente ou com o seu chefe, para ver se ao invés de pensar em velocidade, você pensasse na experiência de uso para ver se estava legal? Daí ele falou, não, cara, não pensei nisso. Daí eu falei, então, porque digamos que a velocidade tivesse boa, mas o seu processador do computador não tivesse legal. A quem seria responsabilizado a culpa? Aí comecei a conversar com ele e falei, olha, veja só, a internet, ela é uma estrada. Ela é uma estrada. E quanto mais a gente fala de banda larga, e o pessoal vai entender, a gente vai abrindo a banda, vai abrindo mais espaço para passar mais gente. Agora, vamos e convenhamos, vamos sair daqui, aqui, onde nós estamos na Imigrantes. Vamos descer agora para o litoral, o trânsito vai estar tranquilo, não tem carro, não vai incomodar, não tem nada. Agora vamos sair daqui às 22 horas no dia 31 de dezembro. Ou seja, a estrada, por conta de muita gente, ela vai ficar lenta. Ela vai ficar compactada porque a gente tem mais gente utilizando aquele momento. Então a internet, ela é essa estrada. Ela pode ser uma estrada perfeita e lisinha, como é uma tecnologia de fibra ótica. Só que quem vai escolher que carro vai é o cliente. É o consumidor.
né? Então, assim, você, quando o colchão da sua cama não fica ruim, dor nas costas, você não troca o colchão. Então, por que a primeira escolha que normalmente o consumidor tem de trocar a internet é o provedor? Por que ele não pensa que o roteador dele faz a diferença, que o computador dele faz a diferença, que a TV dele faz a diferença, que tem vários dispositivos ali que fazem a diferença? E aí, Yuri, entra, infelizmente, no conceito de cultura de consumo. Por mais que a gente observe a questão da experiência de cliente, a cultura do consumo ela foi extremamente maculada, ela foi assim prostituída no entendimento do cliente de como ele deveria escolher a internet. E aí não tem uma responsabilidade, hoje esse consumidor ele não tem esse conhecimento. E aí traz também uma responsabilidade para a empresa mostrar numa gestão de conteúdo esse outro lado da moeda, educar esse consumidor. E essas empresas elas estão neste nível de maturidade para começar a fazer esse movimento, que é um movimento de formiguinha, é um movimento Sim. do dia a dia, não é uma virada de chave. Pronto, dormi sem saber, pronto, agora sei tudo. Não é assim que funciona como consumidor. Eu acho que não só nós, né, os provedores regionais, mas nem as operadoras estão. Aliás, não digo só isso, eu acho que a própria Anatel, por exemplo, ela não instrui a questão da aferição da experiência. Ela instrui e, obviamente, indexa, né, a aferição da velocidade como princípio básico. Se você for agora nos sites da Anatel e lá que tem aquela relação com o consumidor, eles falam das garantias da entrega de banda, tá certo? Do que tem para upload, para download. Tá, mas como é que a Anatel pode mensurar qual é o dispositivo do cliente? Ou, independente da Anatel, vamos lá. O fabricante consegue definir isso. Você está entendendo? E outra coisa, a maioria dos nossos consumidores hoje, eles se conectam por rede Wi-Fi, tá certo? Nós estamos lá em casa, roteadores. E por característica da conexão Wi-Fi, nós estamos fazendo uma conexão ponto a ponto. Ou seja, enquanto nós todos aqui estamos usando o mesmo roteador, a velocidade está X. Se eu saio e vou até a cantina, né? E estou ainda conectado no mesmo roteador, eu estou diminuindo a experiência de todo mundo que está aqui do lado dele. Então é hora que as pessoas não sabem que numa rede de frequência, que é o caso do Wi-Fi, ele sofre interferências em relação aos usuários, a quantidade, aquilo que normalmente a gente pede, né, para fazer o reset de senha, né, desconectar, fazer o boot. Então, eu não vejo, sinceramente, e fazendo aí um apelo efetivamente, que se haja uma cultura de cliente para mostrar para as pessoas e até para o consumidor real. E quando eu falo consumidor real, entenda assim, não é o que paga a conta da internet, porque na minha casa eu considero eu como um assinante, né, pessoa que paga. Mas o consumidor real da minha casa é meu filho, que tem 11 Sim. anos. Né? Que é um auto-influenciador hoje do produto. O Matheus, ele consegue, talvez não só influenciar, mas persuadir. Sim. Né? Que se a gente levasse só em consideração a influência, né, a quantidade de argumentos ficariam para o nosso conceito de entendimento. Uhum. Mas não, ele não basta fazer a influência, ele vai lá e argumenta persuadindo. Porque aquilo está impactando, está gerando uma dor para ele. Pai, eu quero assim, 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 assado. Eu preciso disso, por causa disso, do meu modelo de vida hoje. E outra, você quer ver uma coisa? Crianças hoje, adolescentes hoje, sofrem bullying virtual, né? Porque, ó, sai do jogo porque sua internet está lenta, cara. Tá deixando a equipe... o time. Tá atrapalhando o time. Então, assim, e qual pai que quer que você passe por isso? Entendeu? Então, nós temos aí uma necessidade muito grande
de fazer com que eu, o assinante, mas o meu filho também, saiba separar o que é a minha conexão entre máquina e a experiência que a gente está gerando para quem está consumindo. Você está entendendo? E normalmente isso não é feito, porque, vamos lá, nós estamos no mercado competidor. E por ser um mercado competidor, quanto menos talvez cultura e inteligência tiver, acho que é mais fácil, né? Da gente competir. Muito obrigada, Rogério. Foi um papo muito rico, muitos insights aqui para quem está nos ouvindo e também para quem está acompanhando o portal. E eu te convido agora às considerações finais para caminharmos ao nosso final do episódio aqui do podcast. Ah, que legal. Eu quero agradecer o convite, né? São poucas oportunidades, talvez, que a gente tem de falar de coisas que não estão vinculadas à questão técnica e nem muito menos à questão da gestão em si. Eu tenho insistido muito que o nosso diferencial será na gestão do cliente, né? E o nosso diferencial maior vai ser quando a gestão de cliente fizer conexões emocionais. Perfeito. Tá certo? Eu não quero mais só me conectar levando IP, que é a nossa realidade na internet, mas eu quero me conectar levando emoções. A partir do momento que eu me conecto a outro, na condição de servir, né, de ser útil na vida de alguém, eu tenho certeza que eu estou gerando uma conexão emocional e por uma conexão emocional a gente se fideliza. É assim? Encantadora a sua frase, com certeza ela vai ganhar uma hashtag especial, dada a grandiosidade aqui do impacto na experiência do cliente. Rogério, muito obrigada. Foi um prazer, obrigado a vocês todos. Pessoal, esse é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Eu sou Euriale Voidella e agradeço a todos que nos acompanharam, que nos ouviram e nos assistiram nesse episódio especial aqui na Brint 2022. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo e nos ouvindo no podcast Comitê de Clientes. Eu sou Euriale Voidella, fundadora da consultoria Customer Centric, editora-chefe do Portal Customer e também apresentadora do podcast Comitê de Clientes. E estamos aqui nesse evento hoje muito especial da Brint 2022 e uma convidada incrível, imperdível este episódio, uma conversa com a Fabi Saad. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes, conectando clientes e empresas. Fabi, muito obrigado por esse tempo, por estar aqui se dedicando a trazer conteúdos para nós. E para iniciarmos essa conversa, convido você a se apresentar, a falar um pouco sobre a sua trajetória como mulher empreendedora. Muito obrigado, Fabi, por estar aqui hoje conosco. Euriale Voidella, eu que te agradeço pelo convite. Você que é minha amiga há muitos e muitos anos, então muito feliz em te encontrar aqui hoje. Parabéns aí pelo trabalho maravilhoso aí que você está desenvolvendo. Uma honra para mim estar aqui. Então vamos lá, eu sou a Fabi Saad, eu sou fundadora do movimento Mulheres Positivas, que tem como objetivo o desenvolvimento pessoal e profissional da mulher. E nós temos aqui na Feira Brint uma série de produtos no nosso stand, além do Mulheres Positivas. Então a gente tem Band News, Band Esportes, Agromais, Terra Viva, uma série de aplicativos de livros, audiolivros, podcasts, mini-livros, mini-books. E nós temos, obviamente, o aplicativo do Mulheres Positivas, que é o meu queridinho, meu filho, que eu amo muito. O que mais que nós temos aqui? Temos também um produto novo que vai para o ar no mês que vem, que é o Seguro Pix. Então, basicamente, a nossa premissa aqui é apoiar as pessoas que estão sofrendo aí fraudes pelo Pix. Então, um fenômeno muito que imagino importante. que muitas pessoas estão vivendo isso hoje, né? Pelo WhatsApp, aí uma série de situações super complicadas. Então, a gente está lançando o Seguro Pix para poder ajudar as pessoas aí que estão sofrendo essa situação.
Muito importante esse ponto. Depois eu vou querer saber com todos os detalhes sobre este lançamento. E falando um pouco sobre o empreendedorismo feminino, como que você visualiza a importância das mulheres no mercado, a importância das mulheres junto à experiência do consumidor? Como que esse mercado você visualiza ele no momento? Eu venho trabalhando com o tema a causa do gênero, né? Há muitos anos, há 15 anos já eu atuo nesse setor aí da economia, que é o Gender Cause. Então, assim, eu sou uma defensora assídua da emancipação da mulher. Então, o Mulheres Positivas, ele tem como objetivo o desenvolvimento pessoal e profissional da mulher. E eu entendo que se você quer uma sociedade mais igualitária e mais humana, você tem que oferecer oportunidades para o estereotipo que não seja o homem branco de classe média, né? Então, hoje você tem aí mais da metade da população sendo mulheres, sendo negros. Então, por que essas pessoas têm menos voz ativa? Por que essas mulheres estão mais distantes das tomadas de decisões? Então, mais do que qualquer outra coisa, a nossa premissa aqui é oferecer melhores oportunidades, é oferecer mais segurança, mais desenvolvimento, mais oportunidades para que as pessoas possam gerar riqueza, possam ter sua independência, com que nada seja atribulado ao seu gênero, à sua condição, né? Querer oferecer uma sociedade mais justa para que as pessoas tenham oportunidades independentes do sexo, da região onde elas moram, da profissão que elas escolheram. Então, essa é a nossa causa. Então, e através da tecnologia a gente consegue escalar esse nosso conceito. Então, muito bom estar aqui também conseguindo falar com aí uma série de parceiros que podem nos ajudar a trazer o nosso serviço para as zonas remotas do Brasil, para mulheres que vivem em estados que têm pouco acesso à internet, para a gente unir forças e trazer aí uma situação e condições melhores para essas mulheres. E é um ponto muito importante que você destacou, que é a equalidade, né? A diversidade hoje da mulher nesse ponto. E é um trabalho belíssimo que você vem realizando com a sustentação das mulheres positivas e tudo mais. E como que você visualiza, né, as mulheres do lado da mulher, como que ela está enfrentando esse momento agora pós-pandemia, nessa retomada? Eu vejo uma situação complexa para as mulheres, muitas mulheres perderam seus trabalhos, você vê uma onda também de demissão espontânea muito grande. Então, quer dizer, à medida que as empresas voltam a estabelecer, a tirar o home office, essas mulheres não querem mais viver uma vida onde elas têm que ficar longe dos seus filhos. Então, você tem uma situação aí muito, muito complicada para as mulheres. Melhor momento impossível para trazer aí condições, ferramentas e produtos que possam ajudar essa mulher. Na situação do Mulheres Positivas, especificamente, a gente tenta também inserir e aplaudir novos modelos de referência. Então, hoje, nós vamos entrevistar aí mulheres que são referência no mercado de telecom, um mercado que é tão importante aí para o nosso país. Então, mostrar quem são as mulheres por trás desse universo da telecom, essas mulheres que muitas vezes são invisíveis, né? São um pouco exploradas, são um pouco aplaudidas, aparecem pouco na mídia. Então, eu acho que o que a gente pode fazer aqui? Trazer novos modelos de referência, inspirar outras mulheres e dar oportunidade para essas mulheres terem voz e trazer mais mulheres para que elas possam buscar aí sua independência financeira, que é a nossa causa, o nosso pilar fundamental aqui, para elas terem a liberdade e poderem assumir as rédeas das suas vidas. Exato, e isso vai transformar o país. Eu acredito muito e fico muito feliz, Fabi, por você estar encabeçando esse projeto tão rico e tão transformador. Eu muito agradeço o seu tempo de estar aqui hoje conosco, trazendo todo esse conteúdo de relevância e convido agora as considerações finais para irmos aqui no final. Foi um bate-papo bem rapidinho, mas com as suas considerações finais, um recado a todas as mulheres que precisam deste incentivo para de fato serem vitoriosas como elas merecem. Bom, acho que antes de qualquer coisa eu quero dizer que eu gostaria muito de te receber também no Mulheres Positivas. Com certeza. Para que você possa contar honra. um pouco aí sobre esse trabalho aí maravilhoso seu. Enfim, fiquei muito feliz de te encontrar aqui. Vejo que você também, assim como muitas mulheres que eu conheço desde pequena, também assumiram as rédeas das suas vidas, né? Conseguiram aí gerar produtos que possam gerar valor para outras pessoas. Então, acho que eu gostaria de finalizar o nosso podcast com uma mensagem que, no final das contas, eu acho que nós mulheres precisamos buscar trabalhos e alocação de tempo no que realmente vai transformar vidas. Então, quer dizer, não quero levantar a bandeira de vá trabalhar, vá virar workaholic. Longe disso. Eu acho que a nossa missão tem que ser
alocar nosso tempo no que vai gerar valor para a nossa sociedade, para os nossos filhos, para as pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Então, trabalhar em produtos que possam melhorar a vida de outras pessoas, ou então se você não trabalha, fazer o que você puder, alocar seu tempo em algo que possa melhorar a sua vida e a vida de quem está em volta de você, porque eu acho que muitas vezes as pessoas elas acabam visando, eu quero ganhar dinheiro, eu quero achar um trabalho. Acho que tem que ser mais do que isso, tem que ser, eu quero trabalhar com o que realmente vai fazer a nossa sociedade melhorar todos os dias. Eu quero trabalhar para oferecer oportunidade, para oferecer desenvolvimento, e eu acho que um momento maravilhoso a gente está vivendo, né? Depois da pandemia, quer dizer, vamos pensar no que aconteceu, vamos pensar na saúde das pessoas, vamos pensar no bem-estar das pessoas, vamos trabalhar no que realmente pode nos enriquecer e enriquecer a vida de outras pessoas, que é o nosso bem mais precioso, é o nosso tempo. Então, o que a gente vai fazer com o nosso tempo? Alocar no que realmente importa. O que realmente importa? Você gerar valor e produtos transformadores e positivos para que todos nós possamos ganhar, no final das contas. Excepcional, Fabi. Muito obrigado pela sua participação, realmente de coração. E será uma honra estar contigo no Mulheres Positivas. Te espero. Pessoal, muito obrigado. Estamos finalizando mais esse episódio do podcast Comitê de Clientes. Eu sou Euriale Voidella e estamos hoje aqui no evento da Brind, produzindo conteúdo. Teremos muitos convidados ainda pela frente. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.